O sol inclemente do deserto queima implacavelmente a terra ressequida, onde o vento cortante carrega consigo os ecos de promessas antigas e histórias sagradas. A areia, movediça e implacável, estende-se em ondas douradas até onde a vista alcança, criando um mar de silêncio e solitude. Nesse cenário árido e aparentemente inóspito, uma figura solitária avança com passos determinados. Seu nome é Elias, o profeta do fogo, aquele que desafiou tronos e confrontou impérios, não com armas ou exércitos, mas com a arma mais poderosa que existe, a verdade incontestável do Deus vivo. Cada pegada que deixa na areia ardente conta uma história de fé inabalável. Seus pés calejados pela jornada não tropeçam porque seus olhos estão fixos não no horizonte visível, mas no horizonte da promessa divina. Elias não é um fugitivo, é um enviado comissionado pelo Altíssimo. O deserto não é seu castigo, mas sua escola de preparação. Cada passo que dá é uma lição de renúncia. Cada gota de suor é uma oferta de entrega. Cada respiração ofegante é um ato de confiança no Deus que nunca falha. O calor abrasador do sol do meio-dia poderia derreter a determinação de qualquer mortal, mas não a de Elias. Dentro dele arde um fogo mais intenso, o fogo da obediência radical, da convicção inabalável, da missão divina que consome todas as dúvidas. Durante dias, semanas talvez, ele caminha sob o céu implacável, sua sombra, sua única companhia. As provisões se esgotaram há muito tempo, a água no odre já secou, mas sua fé permanece intacta, alimentada por uma fonte invisível. O deserto se torna seu mestre silencioso, ensinando lições que nenhum palácio real poderia oferecer. Aqui, entre a areia e o céu, Elias aprende que a verdadeira provisão vem do alto à direção divina. Muitas vezes vem no silêncio. Fé é forjada na ausência de recursos humanos. Obediência precede o milagre. Quando o cansaço atinge seu ápice, quando as forças humanas se esvaem como água na areia, Elias não se rende. Ele se curva. Não em derrota, mas em oração fervorosa. De joelhos na areia escaldante, sob um céu flamejante que pinta o deserto com tons de ouro e púrpura, ele ergue mãos calejadas e um coração quebrantado. Não há plateia para aplaudir sua devoção, não há templos ornamentados para emoldurar seu momento de intimidade com o divino. Apenas o chão seco, o vento morno e a vastidão infinita do céu como testemunhas. Sua oração não é uma repetição mecânica de palavras sagradas. É um grito visceral da alma, um clamor que brota das profundezas de um coração que, mesmo sem ver, continua crendo. Suas palavras não são polidas pela retórica religiosa, mas marcadas pela autenticidade crua da necessidade. Ele não pede apenas por socorro, ele se entrega completamente, sem reservas. E naquele momento sagrado, o tempo parece parar sua marcha inexorável. O vento cessa seu murmúrio constante, como se toda a criação prendesse a respiração para testemunhar o diálogo entre o profeta e seu Deus. Depois, do clamor vem o silêncio, e no silêncio, a caverna escura e fria se torna seu refúgio involuntário. Elias se recolhe neste abrigo rochoso, onde as sombras escondem seu rosto marcado pela jornada e pela dor. Ali, longe dos olhares humanos, ele não é mais o profeta, destemido que enfrentou Acabe e Jezabel. É simplesmente um homem cansado, assolado por dúvidas, questionando cada decisão, cada passo, cada palavra profética. Os ecos de sua própria mente ressoam nas paredes úmidas da caverna, criando um coro de interrogações. Ele olha para a entrada, onde os últimos raios do sol poente insistem em entrar, e pergunta com voz rouca: Deus, onde estás quando mais preciso de ti? A pergunta ecoa na escuridão, misturando-se ao som de lágrimas que caem no chão de pedra. Neste lugar escuro, neste refúgio involuntário, que Elias se confronta com sua humanidade nua e crua. Ele já viu fogo descer do céu consumindo o altar encharcado, já enfrentou e derrotou os 450 profetas de Baal,
Já desafiou um rei em seu próprio palácio. Mas agora, sozinho naquela caverna, ele se vê reduzido à sua essência mais básica. Um homem que precisa de Deus. E então acontece. Primeiro, um vento tão forte que racha rochas e altera a paisagem. Elias se encolhe, esperando ouvir a voz de Deus no rugido da tempestade. Mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto que faz tremer as fundações da montanha. Certamente, agora Deus falará no meio do caos. Mas Deus não está no terremoto. Em seguida, fogo, labaredas que consomem tudo em seu caminho, iluminando a escuridão da caverna com luz sobrenatural. Mas Deus não está no fogo. E então, silêncio. Silêncio tão profundo que quase dói. E neste silêncio, uma brisa suave, quase imperceptível, acaricia seu rosto marcado pela jornada. E naquele sussurro, Elias ouve o que tanto esperava. Não é um trovão, não é uma ordem estridente, é um convite íntimo, pessoal, que fala diretamente à sua alma faminta. Deus não precisou gritar, ele só precisou que Elias parasse, se aquietasse e aprendesse a ouvir além dos ruídos do mundo. A fé, antes abalada, agora se ergue como uma fênix renascida das cinzas das dúvidas. Elias sai da caverna transformado, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sua percepção do divino foi eternamente alterada. E como confirmação desta nova fase, o fogo desce mais uma vez, não para destruir, mas para afirmar, não para consumir Elias, mas para consumir tudo que o impedia de cumprir seu propósito. O verdadeiro milagre não estava no fogo visível, mas na transformação invisível operada em seu interior. Elias compreende então as lições mais profundas. O deserto não era o fim, era o preparo necessário. Caverna não era abandono, era o lugar do encontro mais íntimo. Silêncio não era ausência, era o prelúdio da revelação mais clara. O sussurro não era fraqueza, era a demonstração máxima de poder sob controle. A história de Elias transcende tempo e cultura, tornando-se um espelho para todos que já caminharam em seus próprios desertos existenciais. Para quem já orou até ficar sem palavras, para quem já se escondeu em cavernas de depressão e dúvida, para quem já sentiu o silêncio de Deus como um abismo intransponível. Mas a verdade revelada na vida de Elias ecoa através dos séculos. Deus nunca se calou. Ele sempre falou e fala de maneiras que exigem de nós quietude, atenção e sensibilidade espiritual. Os desertos que atravessamos hoje não são acidentes da jornada, são escolas divinas onde aprendemos a depender não dos recursos, mas do provedor a ouvir não apenas no barulho, mas no silêncio a confiar não no que vemos, mas naquele que é invisível perseverar não quando é fácil, mas quando cada passo dói. Se hoje você se encontra em seu deserto pessoal, lembre-se, cada passo de obediência, por menor que seja, está traçando seu caminho de vitória. Cada lágrima derramada na solidão está sendo recolhida pelo Pai que vê em secreto. Cada noite escura precede a aurora da revelação. Cada silêncio de Deus prepara o ouvido para ouvir seu sussurro transformador. Portanto, se você está no deserto hoje, continue caminhando. Sua provisão está no caminho. Se está de joelhos em oração, continue clamando. Sua resposta já está sendo preparada. Se está na caverna da dúvida, permaneça esperando. O sussurro divino está a caminho. Porque assim como foi com Elias, chegará o momento em que você entenderá. Todo deserto atravessado, toda noite chorada, toda oração não respondida, toda espera aparentemente vã. Tudo valeu a pena quando você finalmente ouvir aquela voz suave que transforma desertos em jardins, fraquezas em forças e homens comuns em profetas extraordinários. Não desista. Sua história ainda está sendo escrita. O melhor está por vir. O fogo ainda cairá. E o sussurro de Deus ecoará em seu coração quando você menos esperar, mas mais precisar.